Graça e paz para os irmãos. Amém. Deus abençoe. Que amém gostoso. Eu ouvi daqui, hein? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e exaltado é o nome do Senhor, né? Eu te convido a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Irmãos, só quem crê, se você crê, repete comigo. Jesus é bom. Jesus é bom. Ensaiamos, né? Vamos juntos agora? Jesus é bom. Irmãos, em todo tempo, Jesus é bom. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Vamos ler apenas o 13 e o 14, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Pede ao nosso pastor que leia. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler ali na projeção, tá? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiantou. A mídia e avançando para as que diante de mim estão, agora sim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bendito, pode se assentar, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Pede ao pastor que fique com sua Bíblia aberta, pastor, por favor. Amém? Irmãos, o texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele vem cuidando da igreja de Filipe, sabe? Ele vem tratando. Se nós observarmos, já no início, o apóstolo Paulo, ele já vem dando ali, já no capítulo 1, no capítulo 2, ele vem tratando, ele vem cuidando da igreja, porque o Senhor, ele é assim. O nosso Senhor, ele cuida da sua igreja, ele cuida, ele zela pela sua igreja, ele cuida, ele trata, ele protege, sabe? Ele protege dos predadores, ele protege dos espinhos que tentam. O Senhor protege da sua igreja, ele protege a sua igreja, ele protege, ele cuida de nós, ele cuida de você, meu irmão, ele tem cuidado de você. E aqui no capítulo 3, no versículo 1 que lemos, o apóstolo Paulo, ele vai dando uma orientação. Eu pedi ao pastor que leia, por favor, pastor, versículo 1. No capítulo Quanto ao 3. mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está repetindo as orientações, mais uma vez repetindo. Pelo texto aqui, nós vamos observar que ele já vinha antes cuidando, orientando a igreja. Se nós observarmos, quantas vezes o Senhor tem repetindo, sabe, o tratamento, cuidado com isso, não faça isso, não vá por ali, cuidado nessa área. O Senhor, ele vem repetindo. E nesse início de ano, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que o Senhor ministrou ao meu coração, acerca de deixar as coisas para trás e avançar para as que estão diante de mim. O versículo que lemos diz assim: esquecendo-me, logo pelo meio, a parte B, se não me falha a memória, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Tem algo que você precisa deixar para trás, irmãos? Nesse começo de ano, tem algo que você trouxe até dezembro, durante todo o ano de 2025, você trouxe até dezembro, mas e agora? Você percebe que tem que deixar para trás? Precisa, para que esse ano, não que a nossa igreja, o pastor não tem essa visão de fazer campanha, virou o ano, campanha, não. Que nós vivemos baseado na palavra do Senhor, mas deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
como eu já disse, o apóstolo Paulo, ele vem tratando, ele vem cuidando. E aqui, como já lemos, ele repete. Durante todo o ano de 2025, o Senhor, usando aqui os seus servos, ele vem tratando, ele vem cuidando, repetindo, sabe? E parece que é como se a igreja não, aqui, Filipenses, ou algumas igrejas da época de hoje, já não querem mais ouvir. De novo, mais uma vez, outra vez, mas ele não se cansa. Aqui o apóstolo Paulo é como se não se cansasse de repetir. Ele vai dizendo aqui no versículo 2, por favor, pastor, no verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Amém. Acautelai-vos dos cães. Sabe que o que o apóstolo Paulo está orientando aqui à igreja de Filipe? Acautelai-vos dos cães. Mas eu tenho um pet em casa, eu tenho meu cachorrinho, acautelai-vos dos cães. Irmãos, na época, o contexto da época, os cães não eram como os de hoje. Eles eram ferozes, eram animais bravos, violentos, que ficavam soltos, sabe? Animais, não eram animais domésticos como os de hoje, não. Perigosos, animais. E esses animais, eles ficavam ao redor da cidade, ao redor, do povo, esperando um momento para, sabe, abocanhar algo, fazer mal, porque eles eram ferozes. E aqui o apóstolo Paulo ele vem dizendo, acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos cães. Tenham cuidado, porque os cães, eles estão querendo te pegar como presa, nos fazer de presa, sabe? Porque o inimigo de nossas almas, ele sabe que nós somos a coroa da criação de Deus, sabe que nós somos, como os filhos, nós somos mansos, e ele vem de forma, ele fica, sabe? Mas nesse ano de 2025, o Senhor nos guardou, e nesse ano de 2026, o Senhor ele quer nos guardar, porque Ele sabe que nós precisamos avançar, nós não vamos ficar prostrados. E o Senhor nos orienta, acautelai-vos dos cães, mas eu preciso ficar atento. Eu preciso ficar atento. E continua dizendo, acautelai-vos, a minha versão diz, dos maus obreiros, homens que têm se levantado para enganar o povo, para ludibriar o povo, e usando a palavra. Aqui é o apóstolo Paulo orientando a igreja de Filipos, os filipenses. Fiquem atentos, prometendo situações, coisas que o Senhor não está prometendo, atraindo o povo, iludindo o povo, e isso impede que o povo avance. Isso nos faz ficar prostrado. E nesse ano de 2026, o Senhor já está nos orientando, fiquem atentos, acautelai-vos dos cães e dos homens maus. Isso nos impede de prosseguir, de avançar. Isso nos impede. E o apóstolo Paulo, ele tinha propriedade para falar. Para falar. Mas agora eu quero já avançar aqui para o versículo 13, me permitam. Que deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quem era o apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? E aqui, do 1 ao 13, ele vem falando um pouco dele. Se quiser abrir sua Bíblia, acompanhe. Ele vem falando um pouco de quem era ele. Ele vem nas entrelinhas, ele vem dando algumas situações. Ele vai falando do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Quem era o apóstolo Paulo? Ele era um homem religioso. Antes de ter um encontro com o Senhor, foi o apóstolo Paulo que consentiu na morte de Estevão. Ele era um religioso autêntico, um fariseu,
sabe? Um homem que ele era zeloso, mas ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Ele não conhecia o Senhor pessoalmente. E eu entendo que a religiosidade me impede de avançar. E eu preciso deixar para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu preciso deixar para trás a religiosidade. E ele vendo o agir de Deus, né, o evangelho crescendo, o Senhor se manifestando, nós vamos ver que ali Estevão, antes de ser apedrejado, relata, vem descortinando toda a palavra. Mas Paulo era um religioso. O religioso não dá crédito, não acredita na palavra de Deus como lâmpada para os seus pés. O religioso, ele não tem a presença, por não ter uma intimidade com o Senhor, ele não crê no poder de Deus. Paulo era um incrédulo. Sabe o que eu preciso deixar para trás? Esquecendo das coisas que para trás ficam, a incredulidade. Sabe? Paulo, ele não cria, ele não acreditava no poder do Senhor, ele não acreditava que o Senhor, Jesus, era o Messias, o Todo-Poderoso. E eu preciso deixar a incredulidade para trás, para que eu possa avançar, diante das coisas que estão diante de mim. Eu preciso avançar. Nesse ano de 2026, que a nossa fé possa estar avivada no Senhor Jesus, que a incredulidade não tome conta do meu coração, do meu ser, da minha mente. E quem sabe algum de nós que estão aqui nesse momento hoje, já não tem mais aquela fé, aquela convicção que o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E o Senhor, ele quer fazer, ele quer estar conosco, ele quer que nós avancemos. Mas para isso, eu preciso deixar para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não sei o que de repente fez com que alguém que está aqui nessa noite perdeu a fé, está incrédulo. Mas nessa noite o Senhor, ele quer avivar a sua fé, meu irmão. Ele quer avivar, ele quer se revelar a você, assim como se revelou a Paulo, um homem incrédulo. Paulo, homem incrédulo, religioso. Mas o capítulo de Atos, capítulo 9, por favor, pastor, vamos ver, irmãos. Atos, capítulo 9, acho que o versículo 4 ou 5, quando ele... Por favor, 4, pastor. Olha aqui o apóstolo Paulo tendo um encontro com o Senhor Jesus. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é o 5? 4. 3. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem és tu, Senhor? Paulo não sabia quem era o Senhor Jesus. E Paulo achava estar fazendo a coisa certa, zeloso. Ele vai dizer aqui em Filipenses 3, lá pelo versículo 5, ele vai dizer que ele era zeloso, ele era cuidadoso, quanto fariseu, ele era cuidadoso, zeloso, mas ele ainda não tinha um encontro com o Senhor. Será que às vezes eu não sou zeloso, não sou cuidadoso com a obra e tudo, mas será que não me falta ter um encontro real com o Senhor? Será que não me falta deixar para trás, me esquecer, deixar para trás a incredulidade e crer que o Senhor pode fazer? A área da nossa vida, irmãos, na família, o Senhor, ele quer fazer, ele quer, mas a circunstância parece que vão se avolumando, os problemas, as intempéries, e vai me deixando incrédulo, e eu passo a não acreditar mais. O Senhor, ele quer fazer, ele quer operar, irmãos. O nosso Jesus, ele faz, ele quer fazer, ele é poderoso, como já foi dito nessa noite.
Ele é poderoso para fazer. Não sejamos nós incrédulos. Não. O povo de Faraó, o povo de Israel no Egito, irmãos, a circunstância tomou conta da mente, do emocional, do tomou conta da fé, vai indo, sabe? O Senhor fez grandes coisas, operou grandes milagres, com mão poderosa, e bastou uma situação, né, um problema, um obstáculo para o povo desanimar. Por acaso não havia sepulcro lá no Egito para que morrêssemos aqui nesse deserto, Senhor? Falta de fé. Falta de fé. Não crer no Senhor. Irmãos, a incredulidade, em nome de Jesus, deixa para trás, esqueça, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nessa noite que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa avivar em você a fé. Creia. Creia. Ele quer fazer. Eu não sei qual é a área. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Fale com Ele nesse momento. Qual é a área que você precisa que Ele entre com providência? Fale. Fale qual é a área, irmãos. Que nesta noite o Senhor possa avivar a sua fé. E Paulo, ele era religioso. Como eu já disse, ele era incrédulo. Agora, sabe o que acontecia? Sabe o que ele era ainda também? Ele não amava o próximo como a si mesmo. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. Porque ele perseguia. O religioso, ele persegue. Tem uma capa, sabe, mas ele persegue. Além de não reconhecer o Senhor como Salvador, ele persegue aqueles que querem fazer, aqueles que querem avançar. Esses são os religiosos. Se de repente um de nós está sendo alvo de religiosos, clame pelo nome de Jesus, irmãos. Clame. Se por acaso tem sido alvo desse sistema, clame pelo nome de Jesus. Eu preciso amar ao meu próximo. Se há falta de amor, ame. Ame. Ame mais a sua esposa em casa. Ame mais o seu marido, o seu próximo. Ame mais os seus filhos. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Falta de amor. O sistema, essa correria, nos impede de amar mais. Amar. Paulo, ele não amava, mas ele aprendeu com o Senhor, depois que ele vai dizer em Atos 9, veio um resplandor de luz, e ele cai. E vai dizer que ele cai na terra. O homem que se achava, que era religioso, incrédulo, que não amava, sabe? Que não conhecia o Senhor Jesus, precisou cair. Mas bom é cair aos pés do Senhor, irmãos, porque o Senhor nos levanta. E o apóstolo Paulo, ao cair, agora ele reconheceu que precisava amar ao próximo. Amar com sinceridade. Agora ele passou a amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, a ponto de dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é ganho, morrer é lucro. Um homem que antes não conhecia o Senhor, agora ele não só ama o Senhor, mas como ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Será que a nossa vida nesse ano de 2026 vai estar realmente nas mãos de Deus? Nas mãos do Senhor? A minha vida é tua, Senhor. Senhor, a minha vida é tua. Não só, Senhor, as minhas mãos para pedir. Não, Senhor. Os meus pés, Senhor, as minhas mãos, Senhor, a minha mente, os meus olhos, Senhor, a minha vida é tua, Senhor. Agora, Paulo, esse caído, que caiu aos pés do Senhor, que agora o Senhor o levanta já um novo homem, uma nova criatura, um homem que aprendeu agora a depender de Deus.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, falta de dependência de Deus. Ele agora aprendeu, Paulo aprendeu daí em diante a depender de Deus, porque antes tudo ele fazia. Não, eu faço, eu vou fazer, porque eu vou. Ele agora aprende a depender de Deus literalmente. Quem não se lembra? Que Paulo e Silas presos lá no cárcere, louvando a Deus. Eu não sei qual foi o hino que eles estavam louvando. Eu não sei, não vou nem arriscar. As irmãs sabem? As irmãs sabem qual o hino que Paulo estava louvando? Eu não vou louvar. Mas aprenderam a ter dependência de Deus. Irmãos, nesse ano de 2026, que nós possamos aprender a depender de Deus. Seja no cárcere, seja no navio, indo a pique, irmãos. Paulo aprendeu a depender de Deus. O navio vai afundar, o navio rachou no meio. Mas o Senhor, mesmo nessa circunstância, falou com Paulo. Ninguém vai se perder. O Senhor falou com Paulo. Paulo, ninguém vai se perder. Basta continuar na embarcação. Não saiam. Ninguém saia. Porque quando a coisa aperta, que o barco racha, parece que vai virar, e a gente quer logo pular. Perdoa, né, a gente. Mas muitos de nós quer pular da embarcação, apertou. Eu vou tentar nadar, eu vou tentar por mim mesmo me salvar. Ele agora aprende a depender de Deus. Fica aí quietinho. Imaginemos nós o barco, irmãos. As ondas vindo e pá. Mais outra do outro lado, pá. Desespero. A vontade de fazer algo. Mas tem momentos na nossa vida que o Senhor fala para nós assim, não faça nada. Quietinho. Senhor, olha só, Senhor. O Senhor não está entendendo, Senhor. As ondas estão batendo, o Senhor está virando. Não faça nada, porque eu cuido de vós. Nesse ano de 2026, aprenda a depender de Deus. Ele cuida. Deixamos nós para trás a incredulidade, a falta de fé, irmãos. A falta de fé. Eu preciso deixar para trás a religiosidade, a incredulidade, a falta de amor. Deixar para trás. A falta de dependência de Deus. Quantos querem avançar nesse 2026? Mesmo em meio ao caos que já está, né? A tudo que está aí pré-avisado, né? As circunstâncias que já estão aí. Mas nesse ano de 2026, o Senhor vai cuidar de nós. Vai. Não saia da embarcação, porque o Senhor, Ele vai cuidar de nós, irmãos. Porque nós vamos avançar, nós vamos prosseguir. E eu gostaria de dar um tema, já vou terminando. Até por uma coroa trocar. Nós vamos avançar até onde, irmãos? Até por uma coroa trocar. Irmãos. E o Senhor tem uma coroa para cada um de nós, irmãos. Tem. Paulo agora, ele entendeu que a cruz estava vazia. Antes ele só via, né? Devia ver Cristo ali. Não, a cruz está vazia, porque o nosso Jesus, Ele está vivo. E está aqui no nosso meio, irmãos. E é por isso que nós podemos avançar. Sabe por que nós podemos avançar? Porque o nosso Deus está vivo. Ele vive. O nosso Deus vive. Se Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se nessa noite você já não está mais crendo no amanhã, creia, porque o Senhor Ele está aqui, Ele está vivo, e Ele quer ouvir de nós. Senhor, eu creio em Ti, Senhor, mas com todo o coração, irmãos, com a alma, com o seu ser.
de dentro, com sinceridade: Senhor, eu creio que Tu és o Senhor, eu creio que Tu és poderoso, Senhor, eu creio em Ti, Senhor. E o Senhor no templo, Ele disse aos escribas e fariseus, disse assim: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor quer nos livrar, irmãos, de todas essas mazelas que nos prendem. O Senhor, Ele quer fazer muito, muito na nossa vida, irmãos. Ele quer fazer. E Ele é poderoso para isso. Nessa noite, creia que o Senhor quer fazer. Porque Ele quer, junto conosco, nós vamos avançar. Prosseguindo, avançando para, as coisas que estão na minha frente. Eu preciso agora focar o meu olhar para aquilo que está na minha frente. Porque tem algo, tem de Deus para nós. Uma vez eu deixando para trás as coisas que ficam, agora eu vou para o alvo, porque o Senhor, Ele vai sempre nos mostrar algo para nós, sempre. Sempre tem algo. Aqueles que querem avançar, crendo no Senhor, crendo que Ele faz, que Ele é poderoso, o Senhor vai abrindo o caminho, o Senhor vai abrindo o mar vermelho, o Senhor vai derrubando gigantes. É assim que Ele faz. E é assim que Ele quer fazer na nossa vida, irmãos. Não há impossível para o nosso Deus. Creia nisso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo de Deus em Cristo Jesus. Fique com essa palavra nessa noite, mas eu quero fazer uma pergunta. Nessa noite, há alguém que... Porque o apóstolo Paulo, quando ele traz esse versículo, ele fala... É como se fosse uma maratona. Uma maratona, um atleta. O atleta, se ele se candidatou lá e tal, aí está na pista. Se ele tiver com algumas mochilas, com algumas coisas, irmãos, ele vai cansar. Ele deixa tudo para... E nessa noite nós já deixamos tudo para trás. Estamos leve. Estamos leve. Agora a caminhada vai ser leve. Com Cristo vai ser leve. Mas nessa noite há alguém que quer fazer parte dessa caminhada onde o Senhor que nos conduz. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Que quer reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador? Assim como o apóstolo Paulo teve um encontro. Ele teve um encontro com Jesus, irmãos. Houve um resplendor de luz, sabe? E ele teve um encontro. Ele pergunta: Senhor, quem és, Senhor? E o Senhor, Ele se revela a ele. Nessa noite, alguém quer entregar a sua vida para o Senhor? Reconhecê-lo, o Senhor, como único e suficiente Salvador? Que quer depender do Senhor Jesus, reconhecer que só Ele pode te conduzir nessa caminhada? Há alguém? Se há, pode vir. Nós vamos orar com você, pode vir. Você que reconhece que só o Senhor pode te conduzir nessa vida e te garantir a salvação, pode vir, se você crer. Quem te chama não sou eu, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que te chama, pode vir. Não endureça o seu coração, pode vir. O Senhor, Ele quer caminhar com você, Ele quer te conduzir ao céu, pode vir, irmão. Pode vir. O Senhor te chama, venha. Não endureça o seu coração. Nessa noite é a noite de salvação, pode vir. O Senhor te ama. O Senhor nos ama, Ele quer estar conosco, pode vir. Se não há, que o Senhor nessa noite possa nos dar uma outra oportunidade. Irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vamos avançar. O Senhor, Ele quer cuidar de nós. O Senhor, Ele cuida da sua igreja. As portas do inferno
não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O Senhor vai guardar sua família, os seus projetos, os seus sonhos. Uma vez estando nas mãos do Senhor, o Senhor cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Segundo as irmãs, Paulo e Silas cantavam: sim, eu amo a mensagem da cruz. Esqueça-se das coisas ruins. A palavra do Senhor diz: quero trazer à memória o quê? Aquilo que me traz esperança.